uma situação complicada na mão. Ele precisava falar para um povo que estava totalmente destruído, emocionalmente destruído. Um povo que estava com medo. E ele mostra para Ezequiel, profeta, uma situação, para que através daquela situação ele pudesse passar uma mensagem para aquele povo. Um povo que estava esgotado, um povo que estava praticamente arruinado, sem perspectiva de vida. Muitas vezes nós encontramos assim, não é? Muitas vezes. Entra ano, sai ano, um ano é maravilhoso, o outro é mais ou menos. Tem anos que às vezes a gente passa pelo estreito. Tem situações na nossa casa, tem situações no nosso trabalho. A gente sabe que muitas vezes nós olhamos e não gostamos daquilo que estamos vendo. Tira a nossa paz. Às vezes os nossos projetos, os nossos sonhos, ele começa a ser engavetado. Porque muitas vezes a gente olha a situação e a gente fala, acabou, não tem mais sentido, para que viver, para que fazer isso, não faço nenhum rascunho mais, eu não guardo mais os meus sonhos, né, no meu coração, eu vou arquivar na gaveta. Não é assim? Muitas vezes. E aí a gente vê Deus falando com Ezequiel, trazendo uma visão para ele, mostrando algo para ele. Então Deus sempre se preocupa com o povo dele, queridos. Sempre. Ele estava preocupado com o povo dele. E aí ele fala com o profeta primeiro. Mostra uma situação. Ele levanta um profeta. Ele coloca um profeta com energia, com gás, né, com muito ânimo, para depois alimentar com esse ânimo, com essa energia, o povo que estava praticamente cabisbaixo, né, destruído, emocionalmente falando, mal. Então eu quero dizer para você que Deus, ele tem um carinho especial por mim e por você. Deus, ele sabe daquilo que nós passamos, daquilo que nós vamos passar, e ele vai preparar coisas boas e maravilhosas para nós. Eu creio que o ano de 2025 vai ser um ano abençoado. Então nunca se sinta sozinho, se sinta sempre abraçado, porque Deus, ele está com a gente, o Espírito Santo está conosco, né, nos mostrando o caminho, nos colocando de pé, ele nos anima. O Espírito Santo deixa a gente sempre animado, sempre olhando, focando, né, marchando. Deus não quer que a gente fique parado. Você pode ver que quando a gente começa a ler algo, ele fala assim, levanta, fica de pé, que eu quero falar contigo, né? Aquele homem que tinha a mão mirrada, estava sempre para os cantos. Ele não tinha, acho que, vontade, ele não tinha ânimo de estar no meio das pessoas. Então, Jesus fala para ele, saia das beiradas e vem para o meio. Quando ele diz isso, eu entendo que ele quer que ele fique no meio das pessoas. Tudo bem que ele foi curado, mas ele queria que ele tivesse uma vida normal. Deus, ele não quer que eu e você ficamos chorando para o canto, ficamos se lamentando, mas ele dá para nós sabedoria, nos dá discernimento, dá uma inteligência diferenciada para que a gente possa discernir aquilo que está acontecendo. Então você nunca esteve sozinho. Viu? Entenda isso. Nos momentos mais difíceis, de repente a gente não consegue enxergar Deus, mas ele está lá. Aqui na igreja, nós nos preparamos para trazer uma palavra. Glória a Deus por isso. Porque Deus sabe daquilo que você precisa. Glória a Deus que nós nos retiramos. Eu, quando tem culto lá na minha igreja, a pastora sabe que eu não gosto nem de conversar. Eu não gosto de passear. Eu não gosto de fazer nada diferente. Às vezes ela fala assim, olha, domingo fulano chamou a gente para ir. Ela sabe que eu vou, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar quietinho, meditando, né, para que Deus fale. Por quê? Porque é aqui que você vai receber uma direção. Por isso existe um louvor abençoado, um louvor que se reúne, um louvor que ora, um louvor que busca, porque através do louvor, Deus vai falar com você também. Você sabe a história de Saul, né? E de Davi. Quais eram as palavras que Davi dizia? Será que tinha muito ritmo? Será que tinha muita sequência assim, né? Rimava? Ou ele simplesmente tocava aquela harpa com aquele coração quebrantado e falava algumas palavras e o espírito imundo que estava em Saul saía. É tremendo o louvor.
É tremendo quando o louvor ora, por isso que tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que ter um momento de oração, porque é através do louvor que já começa o ministrar de Deus nas nossas vidas, né? Eu vejo que até na porta, né, um aperto de mão bem dado, um aperto de mão, um abraço bem dado, Deus já está falando comigo e com você ali. A minha esposa, quando foi para a igreja, ela foi arrebentada, chorando, queria pegar o carro e se matar. Eu não sabia disso, eu fui o último a saber. Mas ela catou o carro e saiu para se matar. E aí ela passando na frente de uma igreja, não sabia que era, o louvor tragou ela para dentro. E quando ela entrou, parou o carro, desligou o carro, saiu, ela não esquece do primeiro abraço. Então Deus fala com a gente já ali na porta da igreja. Prepara os obreiros, prepara os porteiros, como é importante os cargos na igreja, como é importante você saber que você está servindo Deus e através da sua vida, né, do seu testemunho, as pessoas vão se edificar, vão caminhar mais um pouco, irmão. Porque as pessoas olham para mim e para você e falam assim, ele não é mais bonito do que eu, ele não é melhor do que eu, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha. Então Deus, ele prepara o culto, este culto de hoje, né? Aqui agora, eu busquei ao Senhor para que Ele falasse com alguém aqui. Então, eu quero entender com você que através do louvor, né, nós também somos abençoados. Deus às vezes leva a gente ao extremo, como levou o profeta. Você imagina o profeta olhando num lugar, um vale cheio de ossos, irmão. A palavra diz que era osso sequíssimo. Então não tinha vestígio de nada, não tinha vida nenhuma, não tinha nada que você pudesse pegar e falar assim, olha daqui, né, tá fresquinho, parece que dá para fazer alguma coisa. Não, ela faz questão de dizer para mim e para você que era ossos sequíssimos. Olha a visão que o profeta teve de um cemitério de ossos. Às vezes Deus leva nós ao extremo. Às vezes Deus leva as nossas vidas ao caos, a uma situação de desconforto que nem eu e nem você gostaríamos de ir, mas lá Ele quer falar comigo e com você. Lá Ele quer apresentar uma situação para que você olhe para esse Deus de maravilha, como Ele fez com o profeta, e disse assim, eu posso fazer no meio desse povo um grande povo. Eu posso pegar esse povo que está desanimado, esse povo que está aí caído, abatido, e levantar. Como eu vou fazer com esse exército destruído? Mas às vezes, irmão, nós não queremos ver algumas situações, mas Deus vai nos colocar. Infelizmente, às vezes vai abrir portas na tua vida que você está pedindo, mas não é a porta que você gostaria, mas é a porta que Deus abriu, e através daquela porta Deus vai fazer milagres na sua vida. Às vezes é assim que aparece, você pede tanto, faz campanhas, renova a campanha, vem outra campanha, você tira aquilo que você não recebeu, põe na outra. Às vezes nós estamos com 10 panfletinhos lá, cartelas, com o mesmo pedido de 10 anos atrás. Às vezes não chega naquele momento que você quer, mas nós não podemos desistir, porque nós temos um Deus fiel, um Deus que tudo pode, um Deus que vai fazer milagres e maravilhas. E Ele olha para aquela situação e a palavra é tremenda. Porque eu quando leio aqui, eu imagino e ouço até o barulho daqueles ossos. Você já imaginou, irmão, saber que o dedinho daquele cadáver que está aqui, daquele esqueleto que está aqui, está lá longe. E a hora que Deus começa, o profeta começa a profetizar, aquele dedinho que está lá, desse esqueleto que está aqui, vem para juntar nele. E aquele que está lá para juntar nesse, eles começam a trombar, eles começam a bater um no outro, que foi um barulho lá, de sino, e todos chegaram no seu devido lugar. Esse Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é maravilhoso, não tem explicação. Você olha para a Escritura, você olha para a palavra de Deus, você vê que Ele é tremendo. Não dá para ficar sem Ele, não dá para ouvir a palavra e praticar. Nós temos muitas pessoas que não praticam, que não querem. Hoje, a abertura aqui do culto, né, o irmão disse que é o manual. Eu virei para a irmã aqui e falei assim, você lembra que eu falei hoje de manhã? É o manual do proprietário, a nossa Bíblia. Está tudo que você precisa, pode bater com vara, pode fazer isso, tem que pedir perdão, tudo que você quer.
Tudo está marcado aqui. Porque Deus, Ele nos dá direções. Deus, Ele quer que eu e você aprendemos. Então Deus às vezes leva a gente em lugares muito ruins, que nós não queremos. Mas é lá que Ele quer falar comigo. É lá que Ele quer falar com você. Ele mostra um exército totalmente destruído, aos nossos olhos, sem nenhuma chance de viver. Às vezes você olha para as coisas que você está buscando, e você olha e fala assim, acabou. Às vezes é o casamento, acabou. Não tem amor, é mentira. Tem amor, tem amor. Eu acho que aqui ninguém casou por dinheiro, né? Então se você casou com uma pessoa dura, é porque você amava ela. Se você amava ela, você ama até hoje. O que parou foi os elogios. O que parou foi os presentes. O que parou, né, foi você gastar um pouquinho, né, e investir. Mas o amor está ali. Então a gente vê que muitas coisas na nossa vida, a gente olha e fala assim, não, eu não vou lutar mais. Não vou lutar mais. Eu não vou lutar mais porque eu olhando para essa situação, eu não vejo que isso vai voltar, que vai me trazer prazer. E eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre nos surpreende. Sempre. Toda vez que você vai viver a tua vida, uma semana vai começar, um mês vai começar, um ano vai começar, Deus nos surpreende. E eu tenho algo positivo na minha vida que todo mês, todo ano que vira, eu sempre me alegro porque eu creio que o ano que nós vamos entrar, como nós estamos aqui, vai ser muito, muito melhor daquele que terminou. E isso eu profetizo na tua vida. Um ano abençoado, um ano cheio de novidades, um ano que você vai ver Deus nos mínimos detalhes, um ano que você vai buscar e as coisas vão acontecer, você vai pedir e as coisas vão vir, Deus vai preparar situações. Sabe, às vezes aquela pessoa que você quer conversar, que você quer ali reconciliar, e você não está sabendo como chegar, como começar uma conversa, ore, porque eu estou te dando aqui uma palavra. Deus vai preparar esta hora. E a hora que você menos esperar, você vai se deparar com aquela pessoa, e ela vai estar pronta para ouvir você. E ali vai ser um concerto abençoado, porque vai ser preparado pelo Espírito Santo. Algo de Deus, algo de Deus. Então o Senhor, Ele diz, confia em mim, quando Ele mostra aquela situação para o profeta. Ele está dizendo para o profeta, confia em mim, passa adiante isso que eu estou te mostrando. Leva essa mensagem para frente, cuida daquele povo, porque eu vou levantar. O Senhor entristece quando vê o povo dele abatido, queridos. E eu sempre falo, nós temos aí uma blindagem na nossa vida. Uma blindagem na nossa vida. O inimigo tenta, as pessoas, né, procuram nos destruir, mas não tocam na nossa vida. Nunca vão tocar, nunca, não permita isso, ore para que isso não venha acontecer, porque se você baixar a guarda, o inimigo está pronto. Mas nunca, nós temos testemunhos e testemunhos de pessoas que buscam o mal, que fazem trabalho, que vão em cemitério, tantos testemunhos que quando eles vão mexer em algum túmulo de um crente, de um cristão fervoroso, ali ele não toca. Aquela pessoa, aquele mestre que está ali com o auxiliar, ele fala assim, pula para o outro. Aqui não. Nem nos nossos ossos vão tocar. Nem nos nossos ossos, irmão. Nós somos queridinhos do Senhor. Nós somos pessoas escolhidas. Deus não tirou nós lá do mundo e trouxe aqui para nos humilhar. É para trilhar um caminho de vitória. Por isso que nós temos aí uma historinha, né? De o vagalume correndo, acho que muitos sabem, né? E a serpente querendo pegar esse vagalume. E esse vagalume vira para lá, vira para cá, e essa cobra atrás, né? Não dava sossego, doido para pegar. E ele vira para ela e fala assim, eu não sou alimento seu. Na cadeia alimentar, eu não sou alimento seu. Por que você quer tanto me comer? Ela vira para ele e fala assim, porque eu não aguento ver você brilhar. Eu não aguento, o teu brilho
né, tá me incomodando. E é isso que nós somos. Nós incomodamos o inferno, nós incomodamos, né, as trevas, porque nós temos um diferencial. Nós temos um Deus que nos anima, nós temos o Espírito Santo que está aqui nos falando todo momento, toda hora. Só que, irmão, eu vim para trazer uma mensagem para você, para que você use a sua boca, para que você profetize sobre as coisas, sobre a vida, sobre tudo que você tem. Foi isso que Deus disse para o profeta: começa a profetizar. E ele começa a profetizar e as coisas começam a acontecer. Só que o som que sai da nossa boca, ele tem dois sentidos às vezes. Ou é para abençoar ou é para amaldiçoar. Um órgão tão pequenininho que se chama língua, ele pode acabar com uma vida, com uma simples palavra. Pode acabar com a nossa família, com a vida dos nossos filhos, com o nosso trabalho, com uma simples palavra. Então nós precisamos vigiar, né, o que nós soltamos da nossa boca. Deus, ele nos dá autoridade. Deus, ele toca nas nossas mãos. Deus, ele fala que se você colocar as mãos e declarar, aonde você colocar a planta dos teus pés, ele nos dará. E aquilo que você declarar, as coisas vão acontecer. Então nós precisamos entender e ver aquilo que nós estamos soltando da nossa boca. Aquilo que nós estamos falando, às vezes tem pessoas vivendo algo, passando uma situação por causa de uma palavra que soltou. Às vezes a casa está de cabeça para baixo, o trabalho não está legal, porque às vezes tem situações que foi falado e às vezes nós não percebemos e o inimigo está fazendo daquilo um grande feito. O inimigo, ele está esperando eu soltar uma palavra. O inimigo está esperando você soltar uma palavra para saber se aquilo interessa a ele. Amém? Quando é palavra boa, quando é palavra de bênção, não interessa a ele. Mas quando é uma palavra errada, ali ele pega aquela palavra e o fermento dele é bom, irmão. Viu? Você já comprou fermento? Hoje nós vamos comprar fermento. Nós vamos fazer umas esfirras aí e fomos comprar uns fermentos. O fermento funciona, não funciona? O diabo também tem fermento. E o fermento dele também é bom. É de boa qualidade. Então, quando nós soltamos algo da nossa boca, ele pega aquilo ali que é para ele e ele faz aquilo crescer. Então, eu gostaria que você meditasse o que nós temos falado. O que você tem falado para o teu cônjuge? O que você tem falado para o teu companheiro, pela pessoa que vai viver com você o resto da sua vida? Você tem elogiado a comida que faz? Você tem elogiado o cabelo? Porque é assim que acabam as coisas, irmão, quando a gente não faz. Infelizmente. Infelizmente, eu aprendi a lembrar do aniversário da minha esposa. Eu aprendi que no dia dos namorados eu tinha que dar uma flor para ela. Eu não fazia nada disso e ela ficava magoada. Ela ficava magoada, ela falava assim, poxa, são poucas datas no ano, né? Estou dizendo isso porque aconteceu comigo, irmão, viu? E aí eu comecei então a lembrar dessas datas, a comprar alguma coisa para ela. Minhas filhas falaram, você não vai comprar nada para a mãe, pai? Né? Elas começaram a me pressionar, né? E eu comecei então a ter esse hábito. Porque se sente bem, se sente amado, sente que você está lembrando, que não é uma pessoa ali só que está do teu lado, que não tem sentido nenhum. Não, é uma pessoa importante. Você tem profetizado coisas boas no teu filho? Na escola? Falado que ele vai ser uma bênção? Tem pessoas que a gente vê, a pastora, a minha esposa, ela é professora, e ela fala assim, olha, a mãe desse menino xinga tanto ele, fala tanto que ele é burro, e o menino é duro de entender. Duro de entender por quê? Porque a mãe profetizou que ele é burro. Ele está bloqueado naquilo. Você não vai virar nada quando crescer. Tudo isso que a gente fala são coisas que vão embutir na vida de alguém, na mente de alguém. Nós não podemos fazer isso. Nós somos cristãos. Nós estamos aprendendo aqui, né? O seu trabalho é uma bênção, irmão. Aquilo que Deus te deu é uma bênção. Aquilo que hoje você está fazendo pode não ser aquilo que você gostaria, mas
Abençoa, que Deus vai te dar outro melhor amanhã. Deus vai te colocar algo grande na sua mão, porque você está abençoando. Tem pessoas que pegam o salário na mão e falam assim, mas que porcaria, de novo essa porcaria, não vai dar para uma semana, não dá, porque o fermento de Satanás funciona, irmão. Ele vai catar aquilo, e ele vai fazer aquilo crescer, e ele vai fazer que realmente não dê. É algo que nós precisamos pensar, querido. O que é que nós estamos soltando da nossa mão? Tem pessoas que não conseguem fazer nada com o pagamento. E são pessoas fiéis com o Senhor, mas amaldiçoa. Ela já fala que não vai dar para o mês, que não vai dar para fazer nada, que ela não vai conseguir pagar as contas. Infelizmente, isso é uma verdade. Eu já provei desse fel. Eu já provei dessa situação. Então lá em casa nós mudamos a maneira de falar. Eu sempre falo, esses dias eu no culto lá estava conversando com os irmãos, falei, irmão, dou liberdade para vocês. Vai lá nos vizinhos e pergunta quem eu sou, se eu falo palavrão. Não falo palavrão, irmão. Então eu já mandei eles conversar com o vizinho, porque às vezes não vai acreditar em mim, né? Se eu dou uma martelada no dedo, eu cato um pedaço de pau, ponho na boca, mordo, mas tento não xingar. Porque aonde você começa a falar palavras pesadas, palavras que não edifica, é o inimigo que está ali. Catando aquilo e tirando a paz das nossas vidas. Então, a pastora estava lá e falou assim, eu xingo? Não. Sabe o que eu faço na minha casa? Apazigo. Eu tenho uma menina que mora comigo, uma filha. Então são duas mulheres, a outra mora em Ribeirão. E ali as duas se ranhetam. Porque às vezes não faz aquilo que a mãe pede. Então a mãe fica nervosa porque trabalha muito e a filha joga a casca de banana onde não era para jogar. E faz uma comida lá, esparrama gordura para o teto. E eu estou no meio para apaziguar, pastor Mauro. Eu falo assim para ela de vez em quando brincando, ainda bem que eu estou aqui, hein? Ainda bem que eu estou aqui. Para, não faz isso, isso vai passar. Amanhã a gente vê isso aí. Porque senão, irmão, eu quero ter paz. Quem quer ter paz aqui? Quero ter paz. Se eu não tiver paz na minha casa, querido, o meu trabalho não vai bem. Da porta para fora vai tudo mal, porque eu já saí de casa mal. Por isso que tem muitas pessoas que demoram para voltar para casa. Porque não querem chegar em casa de novo, porque sabe que vai tirar a paz. É triste. Eu sou muito caseiro. A minha esposa é muito caseira, mais do que eu. Ela me ensinou, acho que um pouco, a ficar em casa. Uma por causa da igreja, então eu me retirei muito. A gente mora numa cidade muito pequena. Então, quanto menos falar de mim mal, eu agradeço, né? E tem umas línguas lá felinas, né? Então eu fico mais quietinho em casa, eu me reservo em casa ali. Não é fácil, cidade pequena. Mas eu tento de tudo policiar minha boca. Porque eu quero ser abençoado. E eu quero sair de casa, fazer o que tiver que fazer, voltar para minha casa e encontrar minha casa em paz. Sentar no sofá, olhar naquele quadro que você comprou, que você gosta, aquela paisagem bonita, aquele sofá gostoso. Porque tem pessoas que têm isso, mas não quer fazer, não quer sentar. Ele não tem prazer. Você está me entendendo, né? É família toda de cabeça para baixo. E nós precisamos declarar que a nossa casa é uma bênção. A nossa família é uma bênção. Famílias perfeitas não tem, mas famílias abençoadas está cheio. Está cheio. E as pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim, eu quero esse modelo. Eu quero ter uma família igual à tua. Vou dizer para você, não sei na tua, mas na minha. A minha família, o meu casamento é tão abençoado que gera inveja até com os parentes. Você acredita nisso? Quanto mais beijinho eu dou na minha esposa, quanto mais eu aliso ela perto dos outros, mais eles ficam com cara feia. Uma vez minha esposa foi reunir com umas amigas dela. Bora tomar um chá. As amigas não são cristãs, né? Ela já era, então foi. E aí chega um momento que as meninas, as amigas, ela contando para mim, começa a falar mal dos esposos. E lasca o pau. Lasca a lenha. Aí chegava na hora dela, ela falava assim, não, eu se tivesse que casar, casaria com meu esposo novamente. É uma benção meu casamento. Ah, larga a mão de ser mentirosa. Vai contar essa mentira. Falava na cara dela. Ela falou assim, Jordi, eu não vou mais reunir, não. Porque elas falavam, elas descobriam
a sua vida, seu casamento. E quando ela ia falar bem do casamento dela, elas não aceitavam, achavam que era mentira. Existe casamentos abençoados, irmão. Famílias abençoadas, filhos abençoados, trabalho abençoado. É só você profetizar, é só você declarar. Eu estava conversando hoje, né, com algumas pessoas aqui, e estava dizendo que eu tenho muita... Isso é meu. Nós fomos orar na cidade, porque fizemos lá um evento, uma marcha para Jesus. E eu tenho uma mania diferente, um jeito diferente do que os outros pastores têm. Então eu sempre faço alguma coisa profética. Então nós fomos lá no palco, né, onde fizeram lá, armaram tudo ali. Então veio o cantor, veio o Regis Danese, mas antes fizemos uma oração. E eu disse, olha, quem quer não precisa ser todo mundo, porque ali tinha tanta denominação, e às vezes não quer se dobrar a uma direção de uma outra igreja. Eu falei, eu quero que todo mundo rele a mão no chão. Vamos tocar nesse solo, irmãos? Vamos fazer essa cidade crescer, essa cidade ser abençoada. Abençoa essa cidade. Então eu abaixei, coloquei a mão e todos que estavam lá colocaram as mãos para abençoar. A história de Severínia é uma história que começou tudo errado. E hoje tem uma briga política que vem de anos, desde a inauguração da cidade. A cidade tem 90 anos, 90 anos brigando na política, vereadores e tudo mais, o negócio não vai. Começou errado, começou com prostíbulo, aqueles coronéis já começaram a cidade tudo errado. Nós precisamos quebrar isso, nós precisamos abençoar isso. Amém? Precisamos fazer com que funcione as coisas. E a minha filha, ela tem um trabalho, ela é jornalista, e ela está crescendo no trabalho. Eu vou lá, sempre coloco a mão no computador, falo assim para ela, abre aí a tela do computador, coloco a mão. Eu falei, quanto você está ganhando hoje? Tanto. Eu dobro o preço, ela olha para mim e fala, você está doido? Eu falei, não, você vai ganhar o dobro, dali a pouco ela chega naquele limite, dali a pouco eu vou de novo, viro o ano, meio do ano, 2 vezes por ano, falo assim, abre a tela do teu computador e coloco a mão, falo, quanto você está ganhando hoje? X, eu falei assim, eu profetizo, e ela chega naquele limite, lá naquilo que eu disse, e esses dias ela está muito cansada, muito cansada. Então eu falei assim para ela, vou te falar para você, você vai ter que arrumar uma pessoa para te ajudar. Você quer crescer mais ainda? Eu estou tentando, pai, mas não estou conseguindo. Eu falei, você vai ter que se virar, porque senão eu não vou profetizar mais na tua vida. Está amarrado em nome de Jesus, ela falou. Está amarrado em nome de Jesus. A boca tem poder. A língua tem poder, as mãos têm poder. E quando você acredita naquilo que você faz, as coisas acontecem. Quando você está na corda bamba, não acontece não. Mas quando você entende que você é filho do rei, daquilo que tudo pode, e que deu autoridade para mim e para você, declarar, profetizar, as coisas acontecem, é só você crer. Amém? Glória a Deus. Então você pode ter certeza que Deus, ele ama o povo dele. Ele ama as nossas vidas. E Ele quer que eu e você brilhe. Brilhe. Não quer altos e baixos, irmão. Não adianta você ganhar hoje e perder tudo amanhã. É de degrau em degrau. Nós vamos conquistar tudo aquilo. Nós vamos comer o melhor desta terra. O melhor desta terra. Porque Deus é fiel. Deus conhece o nosso coração. Enquanto você está aqui sentado, está cheio de pessoas se drogando. Está cheio de pessoas vomitando, porque beberam tanto. Está cheio de pessoas na balada que não querem nem saber. Você viu o que está acontecendo em Los Angeles, né? Porque foi declarado aí, ao vivo, né, que Satanás é o grande. Obrigado, Satanás. E olha o que está acontecendo lá. Né? Você pode ver que pode ser as mãos de Deus fazendo tudo aquilo. Então que Deus guarde as nossas vidas. Porque muitas coisas nós vamos ver, muitas coisas vão acontecer, mas nós estamos guardados. Por quê? Porque você está sentadinho aqui, poderia estar comendo pipoca na tua casa, assistindo um bom programa, você está aqui me ouvindo. Você está louvando a Deus. Você está aqui, né, colocando a sua vida diante do Senhor. Amém? Continue assim. Eu quero conversar com o pastor Mauro durante esse ano e falar, e aí, pastor, como é que o povo está? Estão profetizando demais. E as coisas estão acontecendo. Eu sei que acontece aqui, irmão. Mas eu vim para colocar mais um tijolinho, viu? Eu sei que essa igreja é abençoada. Eu sei quem é o líder desta igreja. Eu sei quem são os pastores desta igreja, porque para ficar com ele, né, com o pastor Mauro, são pessoas boas. Eu sei.
Então eu sei que as coisas acontecem, mas eu vim aqui para acrescentar um pouquinho mais, para que você verdadeiramente sinta o derramar de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Que essa mensagem possa ter falado contigo. Às vezes a tua expectativa era outra, né? Mas fui eu que entrei por aquela porta. Que Deus possa ter ministrado no teu coração. Que verdadeiramente você venha receber toda sorte de bênção. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse momento diante do Senhor, Pai. Momento, Senhor Deus, que eu peço a Ti, Pai. Que o Senhor venha abençoar, venha selar, Pai, os louvores, as orações, meu Pai. Ó Deus, o ato profético, Senhor. Ó Deus, a palavra, sela, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém saia daqui, Senhor Deus, sem que a palavra tenha cravado no peito e que coloque em prática, que o inimigo não venha distorcer, que o inimigo não venha roubar. Em nome de Jesus, que eu possa aqui profetizar sobre a tua vida toda sorte de bênção. Mudança radical na sua vida. Que Deus possa te surpreender. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus.